Será que vale a pena jogar Warface em 2022? Como está o jogo e quais foram as mudanças que ocorreram? Olá, The Killer aqui trazendo análise deste que, na minha opinião, era um dos jogos mais promissores do gênero FPS grátis. Mas para responder essas perguntas, eu preciso contar um pouquinho da história do jogo e das mudanças que ele teve ao longo do tempo. E para quem ficar até o final, eu vou deixar uma surpresa. Se você conhece o jogo, se jogou e está pensando em jogar, ou mesmo se nunca tenha jogado, fique comigo aqui até o final que eu vou te dizer se vale a pena ou não baixar esse game nos dias de hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like para eu saber que está gostando e se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, é nóis? Warface é um jogo FPS free-to-play desenvolvido pela Crytek com sua então consagrada CryEngine. Sim, a CryEngine dos grandes nomes como Crysis e Sniper Ghost Warrior, entre vários outros. Warface foi distribuído na Rússia pela Mail.ru e no Brasil pela Level Up Games. Um jogo de guerra competitivo, dinâmico, bonito e leve. Warface foi sem dúvida um dos melhores FPS da sua época. Inspirado em Battlefield 3, trazendo um inovador sistema de classes, mas em mapas menores, num formato 5 contra 5 nas partidas competitivas, ou no caso das partidas casuais 7 contra 7. Com um inovador sistema de escaladas e modificações, Warface trazia o que eu considero o melhor que um jogo online pode oferecer, o Team Play. Seja pelo alinhamento das classes na equipe, escolha do tipo de armas, ou para auxiliar nas escaladas que permitem alcançar pontos estratégicos do mapa. Você dependia totalmente do Team Play para vencer as disputas. Bom, se você é um jogador recente de Warface, eu sei que parece que eu estou falando de outro jogo, mas não, era assim que o Warface era. Deixa eu contar um pouquinho da minha história com o Warface. Eu conheci o Warface em 2013 através do meu amigo Gustavo, mais conhecido como Massa. Se você conheceu um jogador chamado Tiro Errado ou Massa, deixa uma mensagem de carinho aqui nos comentários, pois infelizmente ele veio a falecer há algum tempo. O jogo era tudo de bom, era leve, era fluido, os mapas eram complexos, o sistema de co-op era muito bem elaborado, com vários níveis de dificuldade. Sim, as missões co-op do jogo eram realmente um desafio para nós que não tínhamos muito equipamento top na época. Morrer numa missão pro era rotina. Os CQBs, os mechs, artilheiros blindados, e isso sem falar do tão temido assassinato. E de novo, se você é um jogador recente, saiba que na época, rapaz, para passar assassinato sem auxílio de programinha, você tinha que ser muito, mas muito pica. Além do sistema co-op, o jogo também inovava no sistema de CF, Clan Fight, posteriormente passou a se chamar Clan War, onde era possível criar salas com as configurações que você desejava e apenas os membros de cada clã poderiam entrar para travar a batalha. E isso era algo muito popular no game na época, tá? Você encontrava as partidas de CF o tempo todo para jogar. E se você criava salas, logo apareciam gente para disputar com você. O sistema de progressão no jogo não era nada fácil. A cada partida jogada era preciso reparar os equipamentos, que custava GP, que é a moeda do jogo. E resumindo, quanto mais você morria, mais caro o reparo. Quanto melhor você ficava na partida, mais dinheiro você ganhava. Então era um prato cheio para noobs como eu irem à falência, pois quando você morria muito e matava pouco, você praticamente não ganhava o suficiente para reparar seus equipamentos. De novo, se você conheceu o Warface depois, saiba que nessas épocas, todos os itens de fornecedor precisavam ser comprados, e só isso já levava a gente à falência. Após algum tempo, a Lug trouxe um inovador sistema de compra de armas implantando as Warboxes, um sistema semelhante a uma máquina caça-níquel. E isso foi fantástico, pois usando GP era possível comprar algumas armas tão fortes ou até mais fortes do que as armas de cache, que só eram disponíveis por aluguel na época. Na época não tinha armas de cache para comprar permanentes, e as Warboxes de cache vieram nesse mesmo período. Bom, se você jogou Warface e conheceu as Warboxes, com certeza você também já deixou algum dinheiro lá, hein? Deixa aqui nos comentários qual foi o valor máximo que você gastou para tentar pegar uma arma. Mas depois disso, tudo desandou. O jogo trouxe também um sério problema de netcode, atrapalhando tanto a contagem de tiros, como até mesmo a movimentação dos personagens, que ficavam bugando, teleportando, se movimentando de forma estranha. Às vezes você não conseguia acertar o tiro porque o cara deitava e ele simplesmente sumia e brotava do nada no chão e coisas desse tipo. Bom, daí pra frente foi uma eterna luta. A cada nova atualização, um novo bug surgia. A cada ticket aberto, uma resposta sem sentido. Eles literalmente conseguiram estragar o jogo que era quase perfeito a ponto de você ficar com raiva de jogar.
Mas mesmo assim, tínhamos muitos amigos no jogo. E ainda era divertido jogar, apesar de alguns problemas. E isso se estendeu até 2015, onde foi o meu limite. O jogo que era bom e tinha tanto potencial se tornou impossível de jogar. Surgiram vários problemas, como conexão perdida, a cada 5 tiros 3 não eram registrados, atraso de até 1 segundo para registrar o dano de um tiro, e diversos outros bugs que vocês podem conferir nesses vídeos que eu vou deixar na sequência. Eu fiquei algum tempo longe do Warface, mas criamos uma comunidade tão forte com o clã que mantém vários amigos do game até hoje. E foi em 2018 que nós se juntamos no grupo e resolvemos matar a saudade e relembrar a diversão jogando esse jogo que nos uniu. Não tem Vai, médico, cara. mas... Olha, tem médico sim. É só o médico que tá, pô. Caralho, velho, ressoa, velho. Tá girando igual uma barata tonta aí, velho. Mata! Boa! Boa, mano. Ai, Ó, a faca. Puxa a pistola pra ele, porra. Peraí. Ele vai dar a volta. Ô, corre dele que o tempo é nosso. Corre dele. Não, a bomba tá lá, porra, não corre não. Meu Deus do céu, fica louco. Não, porra, não, pô. Ai, as Ele costas. pegou. Tem uma 12 aí no chão. Cadê o cara, moço? Tá aí. Ele foi pro outro bombe, eu acho. O tempo é nosso. Vai pro outro Corre bombe. por aí, vai por aí, olha lá. Ih, Corre, fudeu. pronto. Ele tá lá pra trás. Taca a granada nele, tem granada? Tem. Ele deve ter subido. Taca aí. Olha na sua frente. Meu Deus, velho. Jogou. Ô, velho. Então baixamos o Warface e lá fomos nós. Eis que veio a surpresa. Por incrível que pareça, o jogo estava bom. Não, ele não estava perfeito, não estava como antigamente, mas já não tinha mais tantos problemas. Talvez fosse pelo número de jogadores terem diminuído, né? E os servidores estavam vazios, em vista que antigamente os servidores estavam sempre sobrecarregados. A gente tinha, se eu não me engano, 8 servidores e muitas vezes você ia tentar trocar e a maioria deles não estava disponíveis por estarem cheios. Hoje em dia é muito difícil a gente ver, mesmo nos tempos de auge, de 2015 para cá, era muito difícil ver mais do que 2 ou 3 servidores com gente, né? A gente via mais servidores vazios, mas acho que nunca chegou a ter um servidor sobrecarregado. Bom, logo na sequência, eis que surgiu um boato de que a MyGames, que era a distribuidora do jogo na América do Norte, viria a assumir os servidores brasileiros, que se tornaria então servidores sul-americanos. Isso foi uma euforia, porque a versão americana do jogo era muito boa, não era pay to win como a brasileira e não tinha problemas de netcode. Para vocês terem uma ideia, no início você comprava os itens que eram de cache no Warface brasileiro, você comprava com GP no Warface americano. A única diferença dos itens de GP para os itens de cache no Warface americano era que com o cache você comprava mais fácil e por GP você só alugava, não comprava permanente. Itens como Shaytech, por exemplo, você podia comprar por GP. Isso tanto é verdade que muitos brasileiros já estavam jogando lá, utilizando VPN, e a experiência era muito melhor do que o servidor BR, mesmo com um ping bem mais alto. Nessa época, os jogadores já conseguiam um ping na faixa de 150, o que dava para jogar tranquilo. Mas eu vou deixar um pedacinho de um vídeo que eu gravei aqui bem antigo, onde mesmo com um ping alto dá para ver que a experiência de jogo lá era bem melhor. Isso aí era bem antes, o Warface nem era da MyGames ainda, para vocês terem uma ideia. Eis que então, em 2020, finalmente a migração chegou. E novamente o jogo estava incrível. Algumas poucas pessoas continuaram enfrentando problemas de queda de conexão ou cair da partida e voltar ao lobby. Bom, foram muitas modificações, né? Pois o jogo brasileiro estava totalmente diferente da versão americana e eles precisaram alinhar tudo para deixar o jogo igual. Pois mais do que assumir o Warface brasileiro como sul-americano, a MyGames estava unindo todos os servidores em um só, então todas as versões do jogo precisavam estar totalmente alinhadas. Mas o jogo em si estava bom. Os tiros agora eram registrados instantaneamente e todos eles eram registrados. Acredite, antigamente não era possível você matar um inimigo de 12, pois muitos dos projéteis da arma não eram contados. Você dava um tiro a queima-roupa no cara e dava 2 barrinhas de hitmark, isso era ridículo. Isso sem contar os tiros de sniper, que a cada 5, 3 ou 2 registravam dano. Às vezes você não sabia se você não acertou ou se o tiro não foi contado.
Bom, praticamente também não tinha mais rollback e outros problemas e bugs que aconteciam com os personagens. Você conseguia ver os personagens normalmente, você atirava e o tiro era registrado, e isso já era o suficiente para a gente poder se divertir novamente. Mas, parece que novamente, tudo voltaria a se repetir. Além do jogo ter ficado muito mais pesado, vários mapas começaram a apresentar problemas de desempenho. Mas isso não era o pior. O pior é que a MyGames parece ter aprendido com a Lug a como ganhar dinheiro dos brasileiros. Algo totalmente revolucionário estava prestes a acontecer. Eu sei que você que está vendo isso agora pode parecer um absurdo, mas foi algo muito progressivo que nós não sentimos na época. Quando vimos, já estava cagada feita. Foi muito simples. Para entregar novidade no jogo e tapar os problemas com a peneira, eles lançavam novas armas, com estatísticas superiores a todas as já presentes no jogo. Então os jogadores iam lá com seus cartões de crédito e compravam as novas armas, extremamente fortes. Com isso, o jogo acabava ficando desbalanceado, pois parecíamos feitos de papel. Então eles lançaram novos equipamentos, mais fortes e mais resistentes. Bom, agora vinha o problema. As armas caras que foram compradas por alguns com dinheiro real já não matavam mais como antes. Qual a solução? Balancear o jogo de forma decente? Não, meus amigos. Vamos lançar novas armas, mais fortes ainda. E o jogo entrou nesse loop. Novas armas fortes, novos equipamentos fortes. Ao passar do tempo, alguns jogadores até relatam que as armas eram nerfadas, para que novas armas fossem lançadas e fossem então compradas para voltar a matar como antes. E ficou nesse ciclo por muito tempo. Quando percebi, o jogo se tornou uma mistura esquisita de Quake com zoológico. Missões co-op sem sentido, missões em Marte, entre outras coisas. Assassinato que antes era praticamente impossível de passar, agora era passado solo. Sim, eu disse solo, um único jogador conseguia finalizar a missão assassinato. Isso porque os equipamentos eram tão fortes e ofereciam a regeneração tanto de colete como de vida. Isso sem contar o teamplay do jogo, que acabou completamente, pois você não precisa mais de um médico ou de um engenheiro para recuperar sua vida e seu equipamento. Você tem isso tudo no seu próprio equipamento, você é autossuficiente. E o PVP então se tornou repleto de seres estranhos com roupas espaciais, como roupas de animais e trajes alienígenas e coisa do tipo. Ficou uma bagunça total. E o pior de tudo, nenhuma. Sim, nenhuma arma de GP era forte o suficiente para ser competitiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nenhuma 12 de GP mata o inimigo com o último tiro e sniper geralmente tanca. As armas de fuzileiro e de engenheiro também, todas elas tancavam HS. Até a mais forte. Dependendo da distância, você dava um tiro na cabeça e o inimigo não morria. Bom, se você é jogador antigo, você deve lembrar do famoso capacete anti-HS. Ele era um saco, eu sei. Mas na época, só quem tinha cash, que eram poucos, tinham esse capacete. E você dava um tiro, ele perdeu a proteção. O próximo tiro na cabeça ele morria. Bom, agora não. Praticamente todo o equipamento forte tancava um tiro de arma de GP na cabeça. Mas o problema não é esse. É que como os equipamentos recuperam vida e colete, se passasse algum tempo, o jogador recupera seu colete e ele novamente vai tancar outro tiro na cabeça. Logo depois disso, como era óbvio, o jogo começou a ficar vazio, a ponto de demorar uma vida para encontrar uma partida. Sim, mesmo você tentando procurar partida em todos os modos, e mesmo abrindo para procurar partidas em outras regiões que agora era possível se conectar com os servidores norte-americanos ou europeus, às vezes você demorava meia hora e não conseguia encontrar uma partida. Depois disso, novamente, fiquei um tempo longe de Warface. Alguns amigos até continuaram jogando, mas nós tentamos, em geral, buscar outros jogos que nos animassem. Como o BF4 saiu de graça na Amazon Games, a gente até jogou por algum tempo, mas não era a mesma coisa. E depois de muito tempo procurando e sem encontrar um jogo que substituísse o Warface de forma satisfatória, há pouco tempo eu resolvi baixar e testar ele novamente. E eis a surpresa. O jogo está completamente diferente. A minha opinião é que após o lançamento do World War III pela MAI, eu não sei se você conhece, mas é novamente um jogo feito com base no BF 2042. Apesar de ser um jogo pago. Então acredito que após trabalharem no jogo, talvez tenham novamente dedicado sua equipe ao Warface, pois várias mudanças foram feitas no jogo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não estender ainda mais esse vídeo, mas eu pretendo lançar um vídeo falando sobre isso.
Então a minha conclusão é, o jogo está sim interessante. Várias modificações na loja, no sistema de armas e de recompensas. Foram feitas várias modificações na estrutura do jogo. O principal, o desempenho do jogo parece satisfatório. O netcode até o momento não apresentou problemas. Os tiros estão contando de forma perfeita, eu não estou morrendo atrás das paredes e nem caindo das salas. Eventualmente um outro problema vai surgir, afinal é um jogo e está sujeito a isso. Ainda demora um pouco para achar as partidas, mas nem de longe como antes. Dá para jogar sim, tranquilamente, tanto no jogo rápido como nas ranqueadas, mas não posso falar o mesmo sobre o co-op. No co-op, infelizmente, você vai ter que encontrar amigos e montar uma sala fechada para poder jogar. Bom, gente, a conclusão é sim, eu recomendo que baixem o Warface. Eu não sei dizer como está a questão do Pay to Win, ainda há várias armas disponíveis por cartas e no passe de batalha, mas eles deram uma boa enxugada na loja, tiraram vários itens, então parece que o jogo está um pouco mais balanceado. Então baixem o jogo, testem por vocês mesmos. A nova mecânica do jogo parece ter deixado ele interessante. A movimentação está um pouco mais lenta, eu senti um pouco esquisito no começo, mas me parece que vai deixar um jogo um pouco mais equilibrado, sem aquelas rushadas loucas, onde o cara entra correndo, pulando, já dando tiro. Parece também que eles deixaram um jogo mais interessante para quem está iniciando agora. Ficou mais fácil subir de nível e você ganha os itens de forma progressiva conforme vai evoluindo. Então é possível já iniciar com bons itens, o que é muito interessante, pois antes você iniciava sem nada e se deparava com players full cash. Bom, se você ainda não joga Warface, tem um link para cadastro na descrição, onde você ganhará algumas recompensas. E agora vem o bônus que eu havia prometido. Caso você ainda não tenha usado, você pode resgatar este código, que também está na descrição, e eu vou te mostrar na sequência como fazer isso. Então galera, como eu prometi para vocês, a gente vai vir no site aqui, eu deixei o link na descrição também, tá? E vai funcionar para todo mundo que não resgatou ainda, não importa se está começando agora ou se você veio da migração, antes da migração, se não tiver resgatado ainda vai estar valendo esse código. O código é esse aqui, Play Warface, então é só colocar o código aqui na barra e ver o código Contents. Vai ganhar as luvas Open Cup e a MP443. Não é muita coisa, mas é item aí já para começar, né? E como diz o ditado, de graça até injeção na testa. Só clicar em Redeem Code. Aqui eu não vou conseguir resgatar porque eu não tenho nenhum personagem criado ainda, tá? Você, se for a conta nova, tem que primeiro entrar no jogo para criar o personagem, aí vai dar para selecionar aqui e resgatar o bônus. Beleza? Então, galera, o que vocês acharam? Vocês já conheciam essa trajetória do game? Você joga Warface desde quando? É um jogador antigo como eu? Ou só conheceu o game recentemente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse formato. Então deixem aí nos comentários se vocês gostaram, deixem suas críticas e sugestões. Não esquece de deixar o like se tiver gostado, pois isso ajuda demais o canal. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!